Olá, queridos amigos do Estudo da Cruzada, Estudo da Mediunidade. Hoje estaremos trazendo uma aula que é mais especificamente do programa 1 do Estudo da Mediunidade, o módulo 1º, tema 10, que trata sobre a emancipação da alma. Este estudo já foi feito, pela nossa turma, tanto no programa fundamental, esse do tomo 1 da mediunidade, como também através do livro dos médiuns, que especificamente nesta obra se encontra na segunda parte, capítulo 7º, em que trata da bicorporeidade e transfiguração. Mas onde nós podemos ver esse assunto de uma forma mais detalhada e mais desenvolvida é no livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 8º, que trata especificamente sobre a emancipação da alma. Então, nós vamos dar início trazendo os principais trechos desse capítulo, para que possa ficar bem esclarecido para nós, e ao mesmo tempo traremos algumas passagens das obras. Vamos dar início. Então, a emancipação da alma, para que fique bem claro para todos nós, ela faz parte como um processo natural de todos nós, independentemente de quem é médium ou não. Ele é algo inerente ao ser humano. Então, a emancipação da alma, por que ele fala alma? Porque Kardec traz no Livro dos Espíritos de que, para fazer uma pequena distinção, ele chama o espírito encarnado de alma, para que ficasse distintamente reconhecido por nós. Assim, ele ou chama espírito encarnado ou alma, e espírito, aquele que seria desencarnado, tá? Mas um e outra coisa são a mesma coisa, tá certo? Então, essa definição traz algumas implicações, como aqui a indicação de que o encarnado ele viveu anteriormente em outro plano, E ao sair de lá, ao reencarnar, ao ser chamado de alma, ele não estaria ainda assim impedido de manter relação com os habitantes do mundo espiritual, Então ele pode ter sim contato com os espíritos, os desencarnados, como também, durante esse momento de emancipação, pode ter contato também com outros encarnados, ou seja, com outras almas. Este capítulo, ele trata mais especificamente sobre o ponto de vista anímico, ou seja, que é em decorrência natural de uma propriedade da nossa alma, tá? Então, ele não vai falar tanto do processo mediúnico em que isso ocorre. Então, ele ocorre geralmente durante o nosso sono físico, esse processo de emancipação. Há pessoas que têm a capacidade de espontaneamente também emanciparem a sua alma em processo de vigília, Mas aí a gente vai falar um pouco melhor sobre isso mais à frente. Nestas circunstâncias, ensina o Espiritismo, o intercâmbio entre um plano e outro pode ser regularmente estabelecido por meio de duas vias: a mediúnica e a utilizada diretamente pelo próprio encarnado. Então, a mediúnica, para isso, esse espírito ele renasce como médium, que é uma pessoa que ela tem sim uma predisposição fisiológica apropriada e sensível para entrar em comunicação com os desencarnados e, a partir disso, servir de instrumento de comunicação também, que lhe favorece atuar como intérprete desse pensamento e sentimentos dos desencarnados. E pela outra via, que é essa da ânima, que é algo natural de todo ser humano, que é o objeto deste estudo, a comunicação é realizada pelo próprio encarnado, quando este se encontra no estado de emancipação da alma, assim definido por Allan Kardec, mas que vulgarmente no meio espírita é conhecido como anímico, ou seja, que é da própria ânima, da própria alma, ou desdobramento espiritual.
Entretanto, essas duas vias de comunicação, elas usualmente se sobrepõem. E é muito difícil discernir até que momento é anímico e em que momento passa a ser mediúnico. Então, porque aquele que é médium, ele tem as duas formas. Então, fica muito difícil distinguir, isso que ocorreu comigo foi anímico, a partir de tal momento foi mediúnico. Então, realmente é muito difícil se distinguir, tá certo? A gente vai mais à frente, inclusive, falar, que tem em outra obra, qual é a diferença entre desprendimento e desdobramento. Não é a mesma coisa, mas um faz parte do outro. E aí também tem isso de saber discernir o que vem a ser anímico ou mediúnico. Nas ocorrências anímicas ou de emancipação da alma, o espírito se desprende parcialmente do corpo físico, torna-se mais livre, mais independente ou mais emancipado. E por si, ou seja, ele mesmo, espontaneamente realiza, presencia ou participa de acontecimentos em ambas as dimensões da vida. E então consegue entrar em contato com espíritos, encarnados ou desencarnados. Porque, inclusive, pode acontecer que dois espíritos encarnados, duas almas, durante o seu sono físico, elas se encontrem, se comuniquem, né? Um vai visitar o outro. Pode, inclusive, um estar dormindo e o outro acordado, e este que está dormindo se desprender e ir até lá visitar este outro que está acordado, né? Existem alguns casos, inclusive, de que esse encarnado se faz visível para aquele outro que se encontra acordado. E a pessoa estava simplesmente dormindo, mas teve essa capacidade de bicorporeidade, que a gente vai falar mais à frente. O livro dos médiuns explica que as ocorrências anímicas são fenômenos naturais, tal como acontece com a mediunidade, que é algo natural do médium, né? Pois ambos estão relacionados às propriedades do perispírito. Lembremos que nós, estando encarnados ou desencarnados, nós temos o nosso perispírito, que vem a ser aquele corpo fluídico do nosso espírito. Então, ele tem uma grande capacidade de expansibilidade e de que, quando a gente está no nosso sono físico, ele se desprende muito facilmente. E é ele que vai ao encontro, né, desses outros espíritos ou desses outros encarnados. Uma vez que, no princípio de que tudo que foi dito sobre as propriedades do perispírito, que eu acredito que a turma de Betinha já estudou sobre isso, né? As propriedades, as funções, o que é o perispírito, após a morte também se aplica com o perispírito dos vivos. O perispírito é o mesmo, né? Estando encarnado ou desencarnado, o perispírito é o mesmo. Ele é o corpo fluídico do nosso espírito. Então, sendo a emancipação da alma, ou seja, desse perispírito, ele se desprender com facilidade, mantendo sim o seu cordão fluídico, né? Porque se assim não fosse, a gente desencarnaria, ele se emancipa. E é algo intrínseco à alma humana, conforme destaca Allan Kardec. E o corpo, o nosso corpo físico, é o envoltório e instrumento do espírito. E à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro envoltório apropriado, modelado e adaptado às necessidades de sua evolução. Quando a gente está encarnado, a gente acaba que tem dois corpos, né? O corpo físico e o corpo espiritual, que vem a ser o nosso perispírito. O nosso perispírito, ele já tem um molde adequado ao nosso estágio evolutivo, e que ele é quem vai ajudar na sua função organizadora e sustentadora, vai ajudar a moldar também o nosso corpo físico. Quando nós vamos reencarnar, ele é que vai, molécula a molécula, célula a célula, incorporando as suas aptidões e capacidades organizacionais e de sustentação para esse novo corpo que vai fazer parte da nossa vida carnal. Então, a emancipação da alma, né? O que é que nós, então, logramos
como características dessa emancipação da alma. Primeiro caso é o sono e os sonhos, né? Quando a gente entra no estado de torpor durante o nosso repouso, o nosso sono físico, essa alma, ela se desprende com mais facilidade, ao qual vamos viver a nossa vida de espírito, com mais plenitude, com mais faculdades, porque nós não estamos passando pelas amarras do nosso corpo físico, apesar de estarmos ainda presos a ele, mas ainda assim com mais liberdade do que no corpo físico. Então, saber que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado, algumas vezes prevê o futuro, adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, ou seja, com os encarnados, ou do outro, com os desencarnados. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Parcialmente por quê? Porque ainda o cordão fluídico se encontra atrelado, né, ao nosso corpo físico, de forma que assim ele continua se sustentando através de toda a nossa força vital, né, através do fluido que nos mantém, e que um continua tendo contato com o outro. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. A única diferença é que quando desencarnamos, aí esse cordão ele é rompido. E vamos viver plenamente já sem as amarras, né, do corpo físico, sem aquele peso que o corpo físico nos traz. Essa liberdade é recordada posteriormente na forma de sonhos, ou seja, aquilo que a gente fez, né, que realizou no mundo espiritual, ou que fomos aqui no terra a terra, encontrar com outras pessoas, a gente pode se lembrar. Só que as lembranças, elas são mais ou menos intensas. E alguns vêm de uma forma tão fragmentária que a gente acaba que vê tudo sem sentido, porque só recorda alguns fragmentos. O sonho é um recurso divino por excelência, que permite a qualquer pessoa comunicar-se com os espíritos, encarnados e desencarnados, sobretudo os que lhes são caros, independentemente do fato de possuir faculdade mediúnica desenvolvida ou não, porque ele é inerente e natural de todos os nossos espíritos, né, da nossa alma. É por este meio que os espíritos visitam e convivem com os encarnados. Os espíritos protetores, inclusive, eles vêm se utilizar desse recurso do sono para nos auxiliar, para nos passar conselhos que a gente tem quando está muito arraigada a matéria, né? A gente tem dificuldade de ouvir, né? Ouvir mentalmente falando, e aí, através do sono físico, eles se utilizam muito dessa intuição e dessa comunicação para nos passar mensagens. Inclusive, falando já do ponto negativo, é que muitos processos obsessivos também se iniciam durante o nosso sono físico, porque também esses irmãos menos felizes, eles se aproveitam desse momento da nossa liberdade espiritual para incutir ideias maléficas, e que a gente, quando desperta, às vezes acorda com raiva da outra pessoa e não entende muito bem por quê. Muitas vezes esses irmãos desencarnados, eles vêm se comunicar conosco durante o nosso sono físico, e a gente incute essas ideias, de forma que quando a gente acorda, recorda, né, vagamente, e às vezes nem sabe explicar o porquê. Mas alguns processos obsessivos ocorrem assim. Quando alguns perseguidores nos encontram, né, também, quando nós estamos em liberdade espiritual. Transmissão oculta do pensamento. Ela é uma telepatia, né? É a nossa comunicação espírito a espírito, que no mundo dos espíritos ela ocorre de uma forma mais natural, né? Os espíritos que ainda se encontram de certa forma materializados, como no caso do livro Nosso Lar, né? Em que é uma colônia imediata
digamos assim, ao nosso plano terrestre. É uma colônia de transição, né? Faz parte de uma primeira passagem após a zona umbralina, digamos assim, né? Mas que já se encontram espíritos que desejam trabalhar, que já têm o desejo de se melhorarem, que já reconheceram seus erros. E aí, nessa região, eles ainda se utilizam da comunicação articulada, se utilizam da boca para falar, né? E se fazer compreender. Mas os instrutores, por exemplo, que já são espíritos um pouco mais evoluídos, eles se comunicam entre si de forma telepática, através da transmissão do pensamento, e assim se fazem compreender. Mas quando eles vão conversar, por exemplo, com algum tutelado deles, eles se comunicam verbalmente. Então, essa telepatia, ela pode também ocorrer entre encarnados. É uma particularidade, né, da nossa alma, mas que ela é mais difícil de ser detectada porque a gente precisa estar em sintonia com aquele outro encarnado. Por isso que acontece mais entre pessoas que são afinadas entre si, né? Pessoas que são simpáticas a nós. Por isso que às vezes marido e mulher, por isso que às vezes amigos muito próximos, ou irmãos, pai e mãe, né? Conosco, né? A gente consegue como que compreender com o simples olhar o pensamento daquele outro, porque já tem uma sintonia, uma simpatia entre eles. Então, ele pode ocorrer em estado de vigília, né, entre encarnados, mas a detecção desse pensamento ele é mais difícil de ocorrer. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos, que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam, sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Então, quando dizeis, às vezes, que uma ideia está no ar, fazeis uso de uma figura de linguagem, mais exata do que supondes. Cada um contribui, sem suspeitar, para propagá-la. Quando, às vezes, a pessoa está em clima de pessimismo, né? E fica levando para o cosmos essa vibração e esse pensamento pessimista. Quando a gente vê, menos espera, outras pessoas que estão ao nosso redor, elas captam esse pensamento pessimista e às vezes começam também a falá-lo, né, a verbalizá-lo. E acaba que se entra toda numa onda generalizada de pessimismo, que nada mais é do que essa união de pensamentos que marcam, né, o nosso fluido cósmico universal de tal forma que ela se espalha de uma forma nem pensada, né, nem dimensionada. Então, cada um contribui sem o suspeitar para propagá-la. Isto acontece porque as ideias são captadas por outras mentes que se mantêm em sintonia, visto que o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia por todos os lados. O nosso perispírito ele tem essa capacidade de irradiação, de expansão, de forma que entra em contato com outro perispírito, né? E esse perispírito que ele entra em contato, no caso anímico, né? Ele entra em contato com outro encarnado e podem entrar em contato com desencarnados também. Para os médiuns, ao entrar em contato com o desencarnado, a gente capta também o pensamento daquele desencarnado. Por isso, pode comunicar-se com outros, mesmo em estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. E em estado de vigília, a comunicação mental ela é menos frequente. Tudo isto, gente, se encontra no Livro dos Espíritos, um capítulo completo sobre isso, bem esmiuçado por Kardec. Eu recomendo que vocês, além de ler este capítulo do tomo, que foi trazido de uma forma bem resumida, que vocês leiam as perguntas e respostas que estão no Livro dos Espíritos, porque vai ficar bem mais claro para todos nós. A letargia, catalepsia e mortes aparentes, né, são muito semelhantes uma da outra,
com a diferença de que a letargia, a pessoa assume praticamente um estado de morte, em que as funções dos seus órgãos parecem estar totalmente inativas. Tanto é que na história, né, se tem vários casos de pessoas que acabaram sendo enterradas vivas, porque elas estavam em estado letárgico, e como antigamente não havia, né, os avanços tecnológicos que nós temos hoje na medicina, né, na ciência, eles não detectavam função dos órgãos e aí acreditavam que a pessoa realmente havia desencarnado. Hoje, né, é mais difícil acontecer esse tipo de casos, né, de pessoas enterradas vivas por estarem em estado letárgico, porque se mantém sim, ainda que em uma baixa atividade, né, ocorrem sim ainda atividades cerebrais, atividades de outros órgãos, mas de uma forma bem baixa e ainda assim podem ser detectados. Então, nesses casos, né, o espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. O corpo físico praticamente não responde aos estímulos, principalmente a parte muscular, né? Então, é trazido pela medicina como estados patológicos, que muitas vezes pode ter sido provocado por substâncias químicas ou por algum tipo de choque, né? Que a pessoa entra como que num estado de coma e que, no caso espiritual, ele pode ser também provocado por via hipnótica magnética. Para o espiritismo, é um estado anômalo que pode ser induzido, né, até mesmo pelos obsessores, ou por intenso afastamento ou desligamento do perispírito do corpo físico, situação que, se persistir, pode levar à desencarnação. Uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de entrar em estado letárgico, inclusive isso fazia parte da sua característica mediúnica, foi Ivone do Amaral Pereira, né? Algumas das suas obras, elas foram escritas posteriormente, não foram obras propriamente psicografadas, elas foram obras presenciadas pelo espírito dela, em que ela entrava num estado praticamente semelhante ao da letargia, o seu corpo ficava totalmente inerte e ela se conduzia até o mundo espiritual para rever cenas das suas vidas passadas e com isso ela pôde, ao retornar, escrever com propriedade, né, tudo aquilo que havia se passado nas suas vidas anteriores. E foi assim que ela narrou as obras, né, a trilogia, que foi Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumières e O Drama da Bretanha, que quem não leu, recomendo demais, porque são leituras fantásticas, que ela não só conta as suas reencarnações, como também serve de grande aprendizado doutrinador e evangelizador para todos nós. Ela fala um pouco sobre todo esse processo que aconteceu com ela no livro Recordações da Mediunidade, e que ela cita, inclusive, que ela teve o seu primeiro episódio de letargia quando ela ainda era bebê. E chegaram a fazer até mesmo o funeral dela. Ela chegou a ser colocada no caixão, coberta de flores, vestiram ela de branco e os pais, arrasados, acharam que tinham perdido o bebê deles e ela acordou no meio do funeral. Então, fazia já parte de uma característica perispiritual dela e que, inclusive, tomou conta de toda a sua vida mediúnica. Ela realmente entrava nesse estado letárgico de forma natural. No caso da catalepsia, ele é de uma forma mais branda, em que essa parte da inatividade funcional, ela ocorre de uma forma mais, de forma parcial, certo? Então, elas têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Elas diferem uma da outra pelo fato de que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. E na catalepsia ela é localizada
e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de modo a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte, né? Diferente da letargia nesse sentido. A letargia ela é sempre natural e tem origem em causa fisiológica ou intoxicação química. Que Ivone do Amaral Pereira, já depois de adulta, ela teve um outro episódio de letargia que durou bem mais tempo e ela fala sobre isso no livro Recordações da Mediunidade. Mas ela retrata, inclusive, que a partir disso ela fez muitas viagens astrais, de forma que ela pôde, então, trazer outras obras dela. Inclusive, a obra Memórias de um Suicida, ela também esteve presente em todas as visualizações dos casos que ocorreram e, posteriormente a isso, foi que ela escreveu a obra, que ela, inclusive, foi suicida, né, em algumas outras reencarnações. A catalepsia, em certas ocasiões, ela é espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Kardec fala mais sobre isso no Livro dos Espíritos, tá? Então, vocês podem se aprofundar lendo lá as perguntas e respostas relacionadas a isto. Então, ambos podem ser chamados de morte aparente, certo? No caso do sonambulismo, ele vem a ser esse estado de independência da alma, em que ele é um pouco mais avançado do que o sonho propriamente dito. Então, a gente está no nosso sono físico e vamos de uma forma mais material, digamos assim, de uma forma mais ativa para o mundo espiritual atuar lá. E aí, às vezes, a gente grava também as imagens de forma muito fragmentária, que a gente lembra até, inclusive, que teve no mundo espiritual, que trabalhou, que desenvolveu atividades, mas lembra de uma forma muito fragmentária, mas a gente pode dizer que foi uma forma mais ativa do que no sonho. Então, ele é mais completo, em estado em que nossas faculdades ficam mais desenvolvidas. Inclusive, algumas pessoas, elas têm a capacidade de dizer, eu sei que estou sonhando, eu sei que estou dormindo, mas me encontro aqui, estudando, trabalhando, sabe que está no mundo espiritual. Então, a gente, quando está nesse sonho, digamos assim, se encontra no estado consciente. A alma tem percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito, ou seja, o sonho, ele é um sonambulismo imperfeito, e o sonambulismo, ele é mais completo. É uma situação muito relativamente comum nos médiums, isso é verdade, psicofônicos e psicográficos. Então, é como se a gente, no nosso sono, a gente ainda assim fosse trabalhar mediunicamente. A gente tem essa sensação, né, de que muitas vezes acontece comigo mesmo, de que termino a reunião mediúnica na sexta-feira, na cruzada, vou para casa e quando vou dormir, eu continuo trabalhando. Eu saio da minha casa, vou às vezes para o centro espírita ou para outros lugares. Eu já me encontrei em centros espíritas que eu nunca fui na minha vida, não conheço, fisicamente falando, e vou para lá trabalhar. Ou então para o mundo espiritual mesmo, para zonas umbralinas, já me levaram para escolas para estudar. Então a gente tem essa liberdade espiritual maior. E aí isso é considerado um estado de sonambulismo. A alma se transporta ao local dos acontecimentos, mas pode também presenciá-los à distância, como se estivesse vendo uma projeção. A gente às vezes não está lá de alma presente, está visualizando apenas a distância. E pode inclusive falar com exatidão de coisas que a rigor ignora no estado de vigília, ou até mesmo de assuntos que estão acima de sua capacidade. Vê outros espíritos e pode receber instrução deles. Quando isto acontece, o encarnado atua como espírito emancipado. Então, neste caso, a gente pode tratá-lo como as duas formas, anímico e mediúnico, porque a gente está entrando em comunicação com outros espíritos. E aí a gente pode considerar esse fenômeno como medianímico. Que, na verdade, gente, assim, a gente está aqui tratando tudo
como uma forma teórica, conceitual, tá? Mas que na prática a gente vê que tudo ocorre de forma medianímica, né? Porque a comunicação mediúnica em si, quando a gente está trabalhando numa reunião mediúnica, ela é medianímica, né? Então, muitas vezes, uma psicografia, o médium não está propriamente incorporado, né? A grosso modo, como nós falamos, incorporado com este espírito comunicante. Às vezes, esse espírito se encontra ao lado do médium, ou somente ao lado, ou até mesmo à distância, às vezes, do mundo espiritual. Esse espírito transmite a sua mensagem e o médium mentalmente vai recebendo e escrevendo totalmente consciente esta mensagem. Então, é um processo medianímico. Por isso que às vezes a gente até coloca palavras nossas e que às vezes o espírito até vem nos corrigir, dizer que não é essa palavra que ele está querendo dizer, porque a nossa ânima também está participando do processo. Então, assim, a gente vem aqui trazer os conceitos, tentar distingui-los, mas é muito difícil discernir até que ponto é só anímico, até que ponto entra a parte mediúnica, quando a maioria das vezes o processo é totalmente medianímico. Então, nestas condições, o sonâmbulo ele perde momentaneamente contato com a realidade aparente, externa e da vida de relação, vivendo a vida do espírito. Então, é como que se ele já estivesse vivendo a vida espiritual. Ele praticamente abandona o seu corpo físico. E o corpo permanece inerte, situado entre a vigília e o sono. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos não se recordam do que se passou no estado sonambúlico, e porque os sonhos, cuja lembrança conservam, na maioria das vezes, já não têm sentido. A dupla vista, ela nada mais vem a ser do que a vista da alma, só que ela vem ocorrer, inclusive, no estado de vigília. Então, a pessoa, ela tem uma capacidade de expansão perispiritual, uma irradiação espiritual, de tal forma que ela capta o mundo espiritual e o vê com os próprios olhos, né? Não é só aquela visualização mental, ela o vê como que se fosse algo ordinário à sua vista. Então, essa emancipação, às vezes, se manifesta no estado de vigília, porque é uma irradiação perispiritual, faz parte das características, propriedades do nosso perispírito, e produz um fenômeno conhecido de segunda vista. Por que ele está sendo tido como emancipação da alma, como anímico? Porque não propriamente dizendo, ele é mediúnico. Isso pode ser uma capacidade do nosso próprio espírito. E quando é do nosso próprio espírito, como algo natural dele, ele é anímico. Se ele é provocado pelos espíritos e para trazer-nos instruções, informações, e a gente pode ter esse contato com os espíritos, ele passa a ser mediúnico. Então, alguns o têm no estado de vigília, sendo conhecido como segunda vista, que dá aos que a possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites dos nossos sentidos. Eles veem, por assim dizer, através da vista ordinária, e como por uma espécie de miragem. Então, a pessoa fica como que tendo aquele olhar vago, né? Como se estivesse vendo uma miragem, quando na verdade ele está tendo uma visão de todo esse panorama espiritual. O olho tem algo de vago, ele fita sem ver, e toda a sua fisionomia reflete um estado de exaltação. Para quem desfruta de tal faculdade, ela parece tão natural como a de ver, né? Então, é uma vidência, é o que faz parte da vidência. Só que é uma vidência ordinária. Quem estuda de forma mais aprofundada a mediunidade, vê que quem tem vidência, às vezes ele a tem de forma ordinária, né? A pessoa vê como se fosse com os próprios olhos. E há aqueles que veem só mentalmente, não é com os olhos. Tanto é que a pessoa diz, não estou vendo com meus olhos e ver, estou vendo mentalmente. Que, no caso de alguns médiuns, só conseguem ver durante a reunião mediúnica.
Ela é uma visão mental, não é uma visão ordinária. O êxtase, ele é um sonambulismo mais apurado. Então, nós vimos que o sonambulismo, esse desprendimento, ocorre de uma forma mais completa, de forma que a pessoa vai quase que viver a vida espiritual, né? Ver essa dimensão espiritual de uma forma mais apurada. E esse estático, ele fez parte, né, de alguns dos santos, e que eles têm uma visão das dimensões superiores da vida, né? Então, são as pessoas que vieram com grandes missões e que ainda conseguem manter esse contato com dimensões superiores. E aí, quando ele vê, né, e entra em conexão com essa dimensão, ele entra num estado de êxtase, digamos assim. Ele fica meio que paralisado e olhando tudo aquilo que lhe é permitido enxergar. É um estado de sonambulismo também. E no caso da bicorporeidade e transfiguração, a bicorporeidade, a pessoa tem a capacidade de deslocar esse seu perispírito e fazer-se visível, tomar corpo, digamos assim, em outro local. Foi o que aconteceu com Santo Afonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua, né? Em que eles conseguiram se fazer presentes, era o seu perispírito materializado em outros locais e que, inclusive, conseguiram atuar, né? E existem os casos deles se tornarem tangíveis. Em alguns aparece a imagem, né, um tanto quanto fugidia e durante pouco tempo, em que todos os presentes conseguem ver, né? Porque a dúvida é, nessa bicorporeidade, só quem vê é quem é médium? Não. Ele se torna como que um corpo material e todos os circunstantes conseguem vê-lo. E aí ele pode ser mais ou menos tangível. Tem os que não são tangíveis. Se a pessoa for lá tocar, ele se evapora, né? Ele se desaparece, tá certo? No caso dessa bicorporeidade, o encarnado se desliga parcialmente do seu corpo físico. Esse corpo físico que fica, ele entra como que num estado de transe, de torpor, que foi o caso que aconteceu com esses santos, né? Eles como que pegaram no sono ou ficaram lá totalmente paralisados, estáticos, e foram lá atuar espiritualmente nesses outros locais. Espiritualmente, mas que se tornaram materializados para conseguir atuar. Se tornam visíveis em outra localidade, às vezes muito distante de onde estava o seu corpo. Essa visibilidade ela pode ser rápida e fugaz, ou nítida e prolongada, inclusive alguns podendo se fazer tangíveis. Esse tipo de emancipação da alma é muito comum quando se aproxima a hora da desencarnação. Então, retornando ao caso deles, pode ser nítida, prolongada, inclusive sendo tangível ou não, em que eles conseguiram atuar por determinado tempo. Isso é uma capacidade anímica, né? É uma capacidade do perispírito daquela pessoa, daquela ânima, daquela alma, tá certo? Ela não é provocada por outro espírito, não necessariamente, tá certo? Então, quem tem essa capacidade anímica é, por isso, considerado como emancipação da alma. Um caso que nós podemos falar, né, que foi extremamente conhecido entre nós do mundo espírita, foi porque era algo muito patente nele e de forma constante, né, que ele fazia com muita facilidade, foi Eurípides Barçanufo. Então, ele inclusive foi muito perseguido, ele era muito jovem, né, adentrou na doutrina espírita aos 20 e poucos anos, né, com 25 anos, só para a gente ter uma ideia, com 25 anos ele já estava fundando um centro espírita na sua cidade de Sacramento, em Minas Gerais, e ele já fundou também a primeira escola espírita do Brasil, que foi o Colégio Allan Kardec, com apenas 25 anos de idade. E ele, na sua vida espírita, ele foi muito atuante, de forma que ele fazia atendimentos, ele estava, às vezes, dando aula no colégio, ele dava aula de literatura,
de fisiologia, anatomia, de ciências, de tudo, né? Era para a gente ver como é um espírito já muito antigo e muito sábio, né? Então ele dava aula de várias disciplinas nessa escola e ele às vezes estava dando aula e sentia que alguém estava precisando de ajuda. E aí ele entrava como no estado de torpor, de sono no meio da aula e se deslocava até o local e realizava partos, realizava curas, né? Ia fazer atendimentos a essas pessoas. E ele ia praticamente de corpo presente, porque ele se tornava totalmente visível e tangível, né? De tal forma que quando ele retornava, ele avisava os alunos: olha, eu estive agora fazendo um parto de uma senhora em tal local e o marido dela está vindo a cavalo me chamar para eu ir realizar o parto, só que eu já fui. E aí já ficavam aguardando lá e a pessoa chegava solicitando o auxílio dele. E ele dizia: não, pode ir tranquilo que eu já fui realizar o parto da sua esposa. Como é que pode? Né? Se você está aqui. Ele: não, eu já fui. E ele foi novamente com o marido lá e a senhora lhe disse, isso foi um caso, né? Um caso verídico. E a senhora lhe disse: seu Eurípides, não precisava você ter vindo novamente, o bebê está bem, o senhor já não veio fazer o parto? E aí o marido ficava estupefato, né? Como é que podia ter isso acontecido? Mas nada mais era do que essa capacidade de bicorporeidade que Eurípides tinha e que ele, infelizmente, né, desencarnou muito jovem, com 38 anos, e também durante uma pandemia, que foi da gripe espanhola. Então, a vida e obra de Eurípides Barçanufo é muito interessante, é fantástica. Quem puder ler sobre, o faça, que nunca é demais a gente conhecer sobre esses trabalhos. Então, esse espírito, né, ele sente necessidade, às vezes, de ir ao encontro de entes queridos para ir despedir-se quando está próximo à sua desencarnação. Tanto é que, às vezes, a pessoa estava dormindo e diz: eu sonhei com fulano, e ele vinha se despedir, eu acho que ele está partindo. E, às vezes, estava mesmo, né? Esse desdobramento, às vezes, ocorre sem tangibilidade, né? Mas ele ocorre com relativa frequência nas reuniões mediúnicas, sobretudo entre os médiuns videntes e psicofônicos. Então, o que eu estou dizendo é uma capacidade também da ânima do médium, mas que ocorre de forma mediúnica também. Por isso fica muito difícil de discernir quando é anímico e quando é mediúnico, porque durante a reunião mediúnica ocorre também esse tipo de desdobramento provocado pelos assistentes, né? Pelos assistentes espirituais, para que nós possamos desenvolver a nossa tarefa. A transfiguração, ela é um fenômeno muito raro, inusitado, mas que ocorre, que é a mudança da expressão, né, do aspecto do corpo vivo. Ele é uma mudança, né, do que viria a ser o corpo físico do encarnado, perdão, mas que nada mais é do que uma mudança perispiritual. Não é o nosso corpo físico que está mudando, propriamente dizendo. A gente consegue enxergar essa nova modelagem do nosso perispírito. É uma modelagem momentânea, né? Só por aquele momento que às vezes está se dando uma comunicação mediúnica. Então, ocorre uma nova modelagem e quando outra pessoa vê, acredita que é o corpo físico realmente que está totalmente alterado, né? Porque ele se torna muito materializado. Então, os itens 115 a 133 desse capítulo 7º do Livro dos Médiuns também fornecem maiores informações a respeito da bicorporeidade da transfiguração, que é um capítulo específico sobre isso, tá certo? Então, nós vamos ver agora uma passagem, umas distinções, né, que existem em outra obra, apenas para que fique um pouco mais claro para nós, tá certo? Eu vou falar um pouco sobre o capítulo referente ao desdobramento, que está no livro Teoria da Mediunidade, de Zalmínio Zimmermann,
né? Este livro também tem no tem na forma digital para quem quiser estudar. É um capítulo um pouco longo, ele tem 38 páginas, mas que dá para ler tranquilamente, né? É o capítulo 12º que trata do desdobramento. Ele vem falar de vários casos, né, de pessoas que tinham a capacidade de desdobramento, inclusive fala do ponto de vista científico, de testes que foram feitos com médiums, que se encontravam totalmente encerrados em uma cabine, com detectores, né, eletrônicos, para ter a certeza de que não era o corpo da pessoa que estava saindo da cabine, e a pessoa se fazia visível e tangível mesmo, fora da cabine, em outro local, né? Então, foi comprovado cientificamente também essa capacidade do desdobramento. Na página 269, ele vem fazer uma distinção do que vem a ser desdobramento e desprendimento, tá certo? Que, na maioria dos autores, eles o tratam como sendo a mesma coisa, só que tecnicamente existe uma pequena diferença, tá certo? Então, o desdobramento, o desprendimento, o que é que vem ser, né? O ato de soltar-se, de apenas desamarrar-se. É um fenômeno básico, aliás, em todos os processos mediúnicos, ou de simples percepção do mundo espiritual. Então, em todo processo mediúnico, o desprendimento ele acontece, sempre. Né? É porque é um fenômeno básico, visto que esses fenômenos só se viabilizam graças à capacidade que tem o perispírito de desamarrar-se das teias físicas, tornando assim mais sensível. Então, é essa irradiação, essa expansibilidade do nosso perispírito que permite com que os médiuns tenham a percepção do mundo espiritual. Isso é um desprendimento. E por se tratar de um fenômeno natural, né, esse desprendimento, ele acaba sendo tido como a possibilidade de toda pessoa, que é o caso da emancipação da alma. Normalmente em situação de sono ou repouso. Então, foi a emancipação da alma que nós falamos. É um fenômeno de desprendimento. Tanto é que Kardec, no Livro dos Espíritos, não fala em desdobramento. Ele fala em desprendimento da nossa alma, tá certo? Que aí ele fala que sempre se afrouxam os laços físicos e o espírito procura desprender-se do corpo. Então, é desprendimento. Já o desdobramento, ele se faz em dois. Ou seja, ele realmente se desprende totalmente, né? Claro que mantendo seu cordão fluídico, isso já fica bem claro. E aí, ele é um processo mais apurado do desprendimento. Ele é inerente a todo fenômeno mediúnico, como uma emancipação maior do espírito em relação à organização física e que é propiciada pelas condições especiais do perispírito, ensejando inclusive o surgimento de outra forma corporal, que foi o que a gente falou do caso da bicorporeidade, semelhante à do seu corpo físico, que inclusive vem a ocupar, ou aparentemente ocupar, um lugar diferente daquele em que está o corpo. Então, a bilocação. Então, desprendimento é uma coisa e desdobramento é outra. Apesar de que os dois acabam fazendo parte do fenômeno todo, né? E aí ele vem tratar aqui que se nem todo desprendimento resulta na duplicação corpórea, esta seria metodologicamente útil aceitá-lo como fase inicial e natural do processo de desdobramento. Então, o desprendimento, ele já vem a ser a fase inicial do desdobramento. Então, nem todo desprendimento é desdobramento, mas todo desdobramento, ele passa pela fase inicial do desprendimento. Ficou claro? Espero que sim. E tanto é assim que se torna algo imperceptível, porque é um fenômeno muito rápido e que um ocorre
posteriormente ao outro, sendo difícil distinguir, e aí é tido como um fenômeno só, né? Por isso que às vezes se trata da mesma forma como desprendimento e desdobramento. E aí, gente, todo o desenvolver do capítulo, ele traz, inclusive, de forma conceitual, com um organograma do que vem a ser o desdobramento e como ele ocorre, quando é espontâneo, quando é induzido, né? Eu recomendo que vocês leiam para se aprofundar, porque é um capítulo interessante de ser lido. Ele é um pouco longo, mas que em um pequeno período dá para se ler, porque as letras são grandes, bem espaçadas, as frases, e aí dá para ler rapidamente. Então, meus irmãos, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que eu tenha me feito compreender adequadamente e me coloco à disposição para tirar dúvidas, para discussões, para debates, tá certo? E até mesmo, se for necessário, para fazer uma nova aula, tá bom? Um beijo no coração de todos e até a próxima.